O cheiro daquele dia nunca mais saiu de mim. Era uma mistura de terra molhada pela garoa fina e das coroas de flores baratas, cujo perfume doce tentava inutilmente disfarçar o cheiro da morte. Mas o cheiro mais forte, aquele que impregnou minha alma, era o da derrota. A derrota de uma mãe que via seu primogênito, Lucas, com apenas 19 anos, descer à sepultura num caixão lacrado. Lacrado por causa do tiro. Um tiro no peito. A imagem que os legistas me pouparam, mas que minha mente fazia questão de projetar em detalhes cruéis. Meu corpo estava ali, de pé, amparado por vizinhas que sussurravam palavras de consolo que não chegavam aos meus ouvidos. Ele descansou, diziam. Que descanso? O descanso que vem pela ponta de um cano de revólver? O descanso que deixa uma mãe oca por dentro? Meu filho não estava descansando. O mundo dele, que girava em torno de noitadas, dinheiro fácil e o poder ilusório de uma arma na cintura, não era um mundo de paz. E o fim dele foi a colheita exata do que ele plantou. Ao meu lado, com os olhos secos e o maxilar cerrado, estava Rafael, meu filho mais novo, 17 anos. Ele não chorava. Em seu rosto, eu não via a dor da perda, mas a semente perigosa da raiva. Seus olhos não olhavam para o caixão que descia, mas para os amigos do irmão, do outro lado do cemitério. Aqueles rapazes de boné, correntes grossas e olhares vazios que vieram prestar uma última homenagem ao seu parceiro. Para mim, eles eram abutres, os mesmos que ensinaram a Lucas o caminho da perdição. Enquanto a primeira pá de terra batia na madeira do caixão, o som ecoou dentro de mim como um trovão, quebrando a represa dos meus olhos. O choro veio, um lamento baixo e gutural. E foi ali, com a mão espalmada sobre a lápide fria e provisória, que a promessa nasceu. Não foi uma oração, foi um juramento, uma declaração de guerra. Senhor, sussurrei, mas as palavras que se seguiram não eram de uma ovelha mansa, eram de uma leoa ferida. Eles levaram o tráfico me roubou meu menino, mas eu juro aqui, sobre o corpo do meu filho, eles não vão levar o outro. O Rafael não. O segundo, eles não levam. Os dias que se seguiram àquele enterro foram um borrão de luto e medo. A ausência de Lucas era um buraco negro em nossa pequena casa. O silêncio no quarto que ele dividia com Rafael era ensurdecedor, mas o silêncio de Rafael era ainda pior. Ele, que antes era falante e brincalhão, se fechou numa concha de amargura. Eu via os sinais se repetindo, como um filme de terror em reprise. As mesmas mentiras esfarrapadas que Lucas contava. Vou dormir na casa de um colega. Esse tênis novo foi o fulano que me deu. O dinheiro que aparecia na gaveta. As conversas sussurradas ao telefone no meio da madrugada. Meu coração de mãe, já dilacerado, se contraía a cada novo indício. A semente de raiva que vi no cemitério estava germinando, regada pelo desejo de vingança, ou talvez, pela admiração doentia pelo poder que o irmão ostentava. Certa noite, a prova que eu temia se materializou. Cheguei mais tarde do meu trabalho, uma faxina num escritório do outro lado da cidade. A casa estava escura. Entrei pé ante pé e ouvi a voz de Rafael vindo do quarto. Ele não estava sozinho. O cara vacilou. Meu irmão nunca ia deixar barato. Agora a responsa é minha. O lugar dele na favela ficou vago, e eu vou honrar o nome dele, dizia Rafael, com uma frieza na voz que me gelou a espinha. Espiei pela fresta da porta. Ele estava de costas, mostrando algo para outro rapaz, um que eu nunca tinha visto. Era uma pistola prateada, a mesma que eu vira de relance com Lucas, semanas antes de sua morte. Meu mundo desabou pela segunda vez. A promessa que fiz no túmulo soou como uma piada de mau gosto. Como eu, uma mulher sozinha, faxineira, poderia lutar contra uma organização inteira, contra a sedução do dinheiro, do poder, da vingança. Eu tentei de tudo. Gritei, chorei, implorei. Mostrei a ele as fotos de Lucas quando criança. Tentei lembrá-lo dos nossos dias felizes. Numa noite de desespero, eu o confrontei. Meu filho, pelo amor de Deus, não faz isso. Esse caminho só tem um fim. Você viu o que aconteceu com seu irmão? A resposta dele foi a pá de cal que faltava na minha alma. Ele me olhou, os olhos injetados de ódio, e cuspiu as palavras. Você não conseguiu salvar o Lucas. Acha que vai me salvar? Fica na sua, mãe. Reza suas orações. Do meu corre, cuido eu.
Ele saiu batendo a porta, e eu caí de joelhos no chão da sala, derrotada, humilhada. A leoa ferida não tinha mais forças. O tráfico não estava apenas batendo à minha porta para levar meu segundo filho. Ele já estava dentro de casa, sentado na minha sala e rindo da minha cara. A promessa que eu fiz no cemitério era fumaça. Eu havia perdido. A guerra estava perdida. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. O silêncio da casa era preenchido apenas pelos meus soluços. Cada minuto que passava, eu imaginava Rafael numa esquina escura, com aquela arma na mão, o mesmo destino de Lucas se desenhando à sua frente. Eu olhava para a foto dos dois na estante, ainda meninos, sorrindo com dentes de leite, e a dor era física, uma pontada no peito que me tirava o ar. Eu estava no fundo do poço, um abismo tão profundo que não havia mais luz, nem esperança. A força da leoa tinha se esvaído. Eu era apenas uma mãe em frangalhos, esperando a ligação que anunciaria a segunda tragédia. Foi nesse momento de escuridão total que eu me lembrei da única força que eu não tinha tentado de verdade. Não a minha. Caída ali, no chão frio da sala, eu não fiz uma oração bonita ou cheia de palavras teológicas. Eu gritei com a alma. Deus! A palavra rasgou minha garganta. Eu não aguento mais. Eu não posso. Eu fiz uma promessa. Eu jurei. Mas eu sou fraca. Eu sou uma inútil. O Senhor viu o que eles fizeram com o Lucas. E agora eles vão levar o Rafael. Se o Senhor existe mesmo, se o teu poder é real, então faz alguma coisa. Eu te entrego. Eu não luto mais. Pega essa guerra pra ti. Salva o meu filho, Deus. Salva o meu menino. Ou então me leva junto, porque eu não vou aguentar enterrar o segundo. Foi um clamor de rendição. O momento em que eu admiti minha total e absoluta falência. Eu chorei até não ter mais lágrimas, até meus olhos arderem e minha cabeça doer. E no meio daquele silêncio que se seguiu ao meu grito, ouvi uma batida na porta. Meu coração gelou. Era a polícia? Eram os rivais? Arrastei-me até a porta, o medo me paralisando. Olhei pelo olho mágico e vi uma figura inesperada. Dona Cida, uma senhora da pequena igreja evangélica do nosso bairro. Uma mulher de cabelos brancos, rosto enrugado e um olhar sereno. Eu a conhecia de vista, sempre a cumprimentava, mas nunca tinha trocado mais que 2 palavras com ela. Abri a porta, hesitante. Dona Cida, aconteceu alguma coisa? Ela me olhou com uma compaixão que me desmontou. Não, minha filha. Eu estava orando em minha casa, e o Espírito Santo me incomodou de um jeito que eu não tive paz. Ele mandou eu vir até aqui. Ele me disse que tem uma mãe chorando, e uma guerra acontecendo debaixo deste teto. As palavras dela me atingiram como um bálsamo. Eu desabei em seus braços, chorando como uma criança. Ela não disse nada, apenas me abraçou, me levou para o sofá e se sentou ao meu lado. Helena, ela disse com uma firmeza doce, a sua luta não é contra o Rafael, e não é com a sua força que você vai vencer o tráfico. A sua guerra é espiritual. As armas que o inimigo usa para laçar nossos filhos são espirituais. E nós vamos lutar com as armas certas. Naquela madrugada, Dona Cida não me ofereceu um chá de camomila. Ela me ofereceu o joelho no chão. Ela começou a orar, e não era uma oração de lamento. Era uma oração de autoridade. Ela repreendia espíritos de morte, de vício, de engano. Ela clamava o sangue de Jesus sobre a vida do Rafael, onde quer que ele estivesse. Ela declarava que o laço do passarinheiro estava quebrado. Eu, que só sabia chorar e lamentar, comecei a orar com ela. Minhas palavras eram fracas no início, mas a fé daquela mulher me contagiou. Pela primeira vez, eu senti que não estava mais lutando sozinha. Eu tinha uma aliada ali, na minha sala, e um general invisível, no céu, que tinha ouvido o meu grito de rendição. A partir daquele dia, minha casa se tornou um quartel-general de oração. Dona Cida vinha todos os dias. Às vezes, trazia mais 2 ou 3 irmãs da igreja. Nós jejuávamos. Nós orávamos de madrugada. Eu ungi com óleo os umbrais da minha porta, o quarto do Rafael, as roupas dele. Eu parei de brigar com ele. Quando ele chegava em casa, com aquele ar desafiador, eu apenas dizia: Deus te abençoe, meu filho. A janta está no fogão. Ele estranhou. A ausência dos meus gritos e das minhas súplicas o desarmou. Ele esperava a briga, o confronto, mas encontrava silêncio e um prato de comida quente. O que ele não sabia era que, enquanto ele dormia,
Eu e aquele pequeno exército de mulheres estávamos travando a verdadeira batalha no mundo espiritual. As coisas começaram a mudar, mas não como num passe de mágica. As coisas, para Rafael, começaram a dar terrivelmente errado no mundo do crime. Uma carga que ele era responsável por guardar foi roubada, e ele levou a culpa. Numa troca de tiros com a polícia, o carro dele foi o único a ser atingido, e ele escapou por um milagre, mas com os traficantes rivais achando que ele era um informante. Ele, que buscava poder e respeito, agora era visto com desconfiança pelos seus e caçado pelos outros. Ele ficou acuado, paranoico, não dormia direito. Chegava em casa pálido, assustado. O glamour do crime tinha se transformado num pesadelo de perseguição e medo. A honra do irmão virou uma maldição. A noite do ponto de virada dele chegou cerca de 1 mês depois do início da nossa campanha de oração. Ele entrou em casa à tarde da noite, não como um bandido, mas como um fugitivo. Ele estava sujo, com a roupa rasgada e um corte no supercílio. Ele me encontrou na sala, de joelhos, como sempre. Ele parou na porta, me olhando. Seu rosto duro se desfez. A marra de criminoso deu lugar ao pavor de um menino perdido. "Mãe", ele sussurrou, a voz embargada. "Eles vão me matar. Os caras do morro de cima e os daqui acham que eu entreguei eles. Eu não tenho pra onde ir. Eu tô com medo." Eu me levantei, caminhei até ele e o abracei. Ele, que por tantos meses me repeliu, se agarrou em mim e chorou. Um choro de medo, de arrependimento, de cansaço. "Eu sei, meu filho", eu disse, afagando seus cabelos. "Mas tem um lugar de refúgio, e nós vamos para ele agora." Naquela noite, ajoelhados no mesmo chão onde eu havia entregado a Deus a minha guerra, meu filho, Rafael, entregou a vida dele a Jesus. Ele confessou seus medos, seus erros, e pediu pelo socorro que só o céu poderia dar. O leão rugiu e o laço do tráfico se quebrou. A rendição de Rafael a Cristo não foi o fim da história, foi o início da verdadeira redenção. A guerra no mundo espiritual havia sido vencida, mas as consequências no mundo físico ainda precisavam ser enfrentadas. Sair do tráfico não é como pedir demissão de um emprego. É um divórcio sangrento. Com a ajuda do pastor e dos irmãos da igreja de Dona Cida, traçamos um plano de fuga. Numa madrugada, com 2 malas contendo tudo o que tínhamos, saímos da casa onde vivi por mais de 20 anos, a casa onde criei meus filhos e onde enterrei um deles. Deixamos tudo para trás. As ameaças eram reais e não podíamos arriscar. Fomos para uma pequena cidade no interior, onde a igreja nos arrumou uma casa simples, alugada. Os primeiros meses foram terrivelmente difíceis. Rafael vivia assombrado. Qualquer moto que passava mais rápido na rua o fazia pular. Ele tinha pesadelos, crises de choro e de raiva. O vício da adrenalina e das drogas que ele usava casualmente cobrava seu preço. Havia dias em que ele queria desistir. Dizia que não ia conseguir. Que a vida de antes, apesar de perigosa, era a única que ele conhecia. Eram nesses momentos que eu via a mão de Deus. Eu não tinha mais que lutar com minhas próprias forças. Agora, eu me ajoelhava ao lado da cama dele e dizia: "Filho, a promessa de Deus é maior que o seu passado. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completar." Nós líamos a Bíblia juntos. Nós orávamos. Aos poucos, a paz que excede todo entendimento começou a inundar não apenas a nossa casa, mas o coração do meu filho. Rafael conseguiu um emprego numa borracharia. Um trabalho sujo, pesado, honesto. O dinheiro era pouco. Mal dava para as contas. Mas cada centavo era limpo. Era abençoado. Eu via a transformação no olhar dele. O brilho da arrogância foi substituído pelo brilho da dignidade. O rapaz que queria honrar o nome do irmão na criminalidade, agora queria construir o seu próprio nome, um nome limpo. Ele começou a frequentar os cultos comigo. No início, sentava no último banco de cabeça baixa, envergonhado. Mas o amor daquela comunidade o abraçou de um jeito que ele nunca tinha experimentado. Ninguém o julgou. Viam nele não o ex-traficante, mas o milagre vivo do poder de Deus. 1 ano se passou. 1 ano de lutas, de reconstrução, de cura. Certo domingo à noite, o pastor abriu a oportunidade para quem quisesse dar um testemunho. Para minha surpresa, Rafael se levantou. Com as mãos tremendo e a voz embargada, ele foi até a frente. "Boa noite, igreja", ele começou. "Muitos aqui não conhecem minha história.
Eu era um lixo. Eu estava com os 2 pés na cova, seguindo o mesmo caminho que matou meu irmão. Eu causei muita dor, principalmente para essa mulher ali. Ele apontou para mim e as lágrimas já escorriam pelo meu rosto. Mas a oração de uma mãe tem poder, e quando ela se junta com a misericórdia de Deus, não tem inferno que aguente. Jesus me tirou de um buraco tão fundo que eu nem via mais o céu. Hoje eu não tenho dinheiro, não tenho poder, não tenho respeito na favela, mas eu tenho paz. Eu tenho a minha vida de volta, e eu tenho a minha mãe. Eu o olhava ali, de pé no altar, um jovem de semblante sereno, um servo de Deus. E a lembrança daquele dia chuvoso no cemitério me veio à mente. A promessa que fiz na dor, no desespero. O tráfico não me levaria a mais ninguém. Eu achava que era sobre a minha força, minha determinação, mas eu estava errada. A promessa foi cumprida, mas não por mim. Foi cumprida por um Deus que ouve o clamor de uma mãe de joelhos, que transforma a maldição em bênção e que é especialista em reescrever histórias. Eu enterrei um filho com um tiro no peito, mas Deus, em sua infinita graça, não permitiu que eu perdesse o outro para o mesmo destino. Ele me devolveu meu filho, não do jeito que eu pedi, mas do jeito que ele, em seu perfeito plano, sabia que era o melhor. E por isso, minha alma não tem mais o cheiro da derrota, mas o perfume doce e eterno da gratidão.